E eu quero convidar você já a manter este espírito de oração. O Hélio vai partilhar conosco agora, vai fazer a nossa segunda pregação. Então já estende as tuas mãos na direção do Hélio. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos pela vida do Hélio nessa manhã. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor o escolheu para trazer para nós a tua palavra. Derrama sobre ele, Senhor, o teu Santo Espírito. Unge a vida do Hélio neste momento, Senhor. Conduza essa pregação e que tudo aquilo, Senhor, que sair da boca do Hélio seja a tua vontade para nós. Que o nosso coração, Senhor, esteja aberto neste momento para receber aquilo que o Hélio nos traz. Maria Santíssima, nós colocamos essa pregação debaixo da vossa proteção. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, obrigado. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, com o vosso divino Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Evangelho de São João, capítulo 17, versículo 9. Nós estamos vivendo o ano laicato, o ano dos leigos, e é sobre esse assunto que nós queremos falar nessa pregação. João, capítulo 17, versículo 9, a oração sacerdotal. A oração que Jesus fez por toda a igreja, por nós. Evangelho de São João, capítulo 17, versículo 9. Por eles é que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu. Neles sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles estão ainda no mundo. Eu, porém, vou para junto de ti, Pai Santo. Guardai-os em teu nome, para que me encarregaste de fazer conhecer, a fim de que seja um como nós. Enquanto eu estava com eles, eu os guardava em teu nome, que me incumbiste de fazer conhecido. Conservai os que me destes, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti. Dirijo esta oração enquanto estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, mas o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como também não sou do mundo. Não peço que tireis do mundo, mas que o preserve de todo o mal. Eles não são do mundo, como também não sou do mundo. Santificai-os pela verdade. A tua palavra é a verdade. Como tu me enviastes ao mundo, também eu os envio ao mundo. Estas são para nós palavras da salvação.
Amados, no que consiste a vocação dos leigos? Os leigos, nós podemos entender exatamente aqui nesse texto. Jesus rezou por toda a igreja. E quando nós falamos que ele rezou por toda a igreja, lógico que também rezou por nós, leigos. E os leigos são aqueles que estão no mundo, embora não somos do mundo, mas estamos inseridos no mundo. E Jesus disse: eu não rogo-vos para que tireis do mundo, mas para que o preserve, para que nós também, através do nosso apostolado, da nossa missão, nós possamos santificar o mundo. Nós possamos conduzir aqueles que estão afastados do caminho de Deus para ter uma experiência com Deus, para ter um encontro também pessoal com Deus, para fazer com que todos aqueles entendam que nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. E os documentos da igreja, quando se fala sobre a missão dos leigos, vai nos orientar exatamente isso. Que os leigos são chamados a chegar em lugares que às vezes que o padre não pode chegar, que o religioso não pode chegar, mas que nós que estamos inseridos no mundo podemos chegar. Mas aí quando a igreja fala da missão, do papel dos leigos, mas como é que se dará isso? Olha que coisa interessante do Papa Pio X. Com o seu conhecimento profundo e extraordinariamente lúcido das necessidades da igreja, o Papa São Pio X perguntou a um certo grupo de cardeais: qual é hoje a obra que vos parece mais necessária para a salvação da sociedade? Edificar escolas católicas, respondeu um deles. O Papa disse: não. Multiplicar as igrejas, continuou um outro. O Papa disse: ainda não. Fomentar as vocações sacerdotais, disse um terceiro. O Papa disse: não, não. Replicou São Pio X: o que no momento presente é mais necessário é ter em cada paróquia um grupo de leigos virtuosos, esclarecidos, resolutos e apostólicos. Quando a igreja fala do ano dos leigos, é exatamente isso. É necessário que em cada paróquia tenha um grupo de leigos virtuosos, esclarecidos da sua fé, que exerça o seu apostolado. Mas como que isso se dá, gente? Pelo estudo. É estudando, porque hoje entrou também aquela mentalidade: muita gente vai ser salvo pela ignorância. Espera aí. Oséias 4,6 diz: o meu povo se perde, não diz que se salva, se perde por falta de conhecimento, ou seja, por falta da ignorância, porque o catecismo da Igreja Católica diz que existe duas ignorâncias. Existe sim a ignorância invencível, aí sim. O que é a ignorância invencível? Por exemplo, eu não consigo compreender o dogma da Imaculada Conceição. Eu estudei, mas eu não consegui compreender. Eu procurei um sacerdote, alguém esclarecido, e mesmo a pessoa me explicando, eu não compreendi aquilo. Isso é a ignorância invencível. Mas o catecismo da Igreja Católica diz que a ignorância vencível é um pecado grave. Você sabia disso? Qual que é a ignorância vencível? Aquela que eu poderia vencer estudando. Aquela que eu poderia vencer saindo da preguiça, que também é um pecado. Um dos pecados capitais, a preguiça, que eu deveria ler, que eu deveria estudar, que eu deveria buscar a minha fé. Hoje é bonito às vezes ver a juventude, nós não somos contra isso. Um jovem que às vezes passa a noite inteira estudando para ser aprovado no concurso, tem que estudar mesmo para ser alguém na vida. Mas às vezes não temos as mesmas disposições de passar a noite inteira estudando a fé católica. Às vezes o povo até mistura, bebidas para passar a noite inteira estudando para ser aprovado no concurso, mas não tem a mesma disposição de estudar a fé católica para ser aprovado na outra vida. Então nós também precisamos estudar.
Esse livro aqui, ó, Escola de Perfeição, da Perfeição Cristã, tem uma parte só sobre a importância da leitura espiritual. Os santos amavam os livros da leitura espiritual. Tinha santo que abraçava, beijava o livro, dizia que os livros eram os seus fiéis amigos. Santo Afonso diz que nem sempre nós vamos ter um confessor ou diretor espiritual 24 horas à nossa disposição, e é os livros, principalmente os livros escritos com o santo, que é escrito pelos autores que são santos, e que na ausência de bons diretores espirituais são os bons livros que vão dirigir a nossa alma. Então a igreja está precisando de leigos, mas que leigos que estudam, leigos que conhecem a fé, leigos que amam a fé, leigos que vão sim propagar o reino do céu, leigos apaixonados pela alma, não só a nossa, mas do povo, apaixonado pela igreja, que está disposto sim a fazer a vontade de Deus na nossa vida, mas com coerência, gente. Eu fico assustado, gente, quando a gente fala isso aqui, a gente não está julgando, condenando ninguém, mas até com carinho. Eu fico muito feliz quando um jovenzinho chega em mim e fala assim: Hélio Maria, eu quero ser como vocês. Aí eu falo: você não tem juízo, né? Porque todo mundo fala: ai, que maravilha, eles viajam o mundo inteiro, mas vocês não sabem como é a nossa vida. Todo mundo quer ser o Hélio Maria que viaja, o Anderson Reis que viaja, mas não quer ser quando nós estamos passando por penúria dentro de casa, quando nós somos esculachados na paróquia, quando a gente é perseguido na nossa diocese. Aí essa parte ninguém quer ser. Então eu falo sempre para eles: olha, eu não quero matar o seu sonho, longe de mim matar os sonhos de Deus na sua vida, mas você tem que estar consciente de que vai ser assim, 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 assim, assim. Porque é assustador, gente. Eu tenho visto, por exemplo, né, eu tenho uma pessoa que prega aí, que diz que reza, as cadeiras repousam no espírito. Rezou, o shampoo repousa no espírito. Que não precisa estudar, que basta rezar. Isso não é a igreja católica. Como é que vai ficar os santos que sempre estudaram? Como é que fica um dos maiores teólogos, um dos homens mais inteligentes, chamado Papa Bento? Então o estudo e a oração, Santo Agostinho diz que são as duas grandes asas. Você quer fazer um progresso na sua vida espiritual? É o joelho no chão e a leitura. Então também não é sair por aí de qualquer jeito, porque todo mundo estuda. Gente, imagina um médico se ele não estudar. Uma pessoa para ser advogada tem que estudar. Tudo na vida que vai fazer uma profissão tem que estudar. Agora para Deus é de qualquer jeito? Deus pode dar a graça? Sim, tem santos, casos, né? Não para todos, mas tem casos sim de santos que receberam a ciência infusa, mas mesmo assim estudaram depois. Então lembra da fala do Papa: precisamos na paróquia que tenha grupos de leigos virtuosos, esclarecidos, porque o discernimento do Espírito também passa por aquilo que Deus nos deu, a graça da inteligência. Se eu tenho uma inspiração, eu estou rezando, eu tenho uma inspiração, eu vou ver o que a igreja fala, porque se a inspiração que eu tive é contrária à doutrina da igreja católica, então essa inspiração não vem de Deus. Então, primeira coisa, entender essa parte. Depois, uma das pessoas que tanto falou sobre o apostolado dos leigos também foi São José Maria Escrivá. E nós que não somos do mundo, mas estamos no mundo, precisamos viver isso que Tertuliano dizia: o que é a alma para o corpo, assim são os cristãos para o mundo. Não é a igreja que precisa mudar o mundo, mas não é o mundo que deve mudar a igreja, mas somos nós que devemos mudar o mundo. E aí, esse grande santo, São José Maria Escrivá, ele diz que os leigos podem exercer o seu apostolado também no trabalho,
Eu fico preocupado, a minha comunidade ainda não é de vida. Hélio Maria, vocês já são de vida, eu não vejo a hora de largar tudo, de não mais trabalhar para ir para a sua comunidade. Eu falei, você não presta para vir para a minha comunidade. Porque quando São Paulo, na primeira carta de Tessalonicense, falou sobre a vinda do Senhor, o povo ficou tão assim que eles nem trabalhavam mais. Aí São Paulo faz a segunda carta, dizendo que quem não trabalha não deve comer. O trabalho não é um castigo, mas o trabalho nos santifica. Nós precisamos aprender a ser santo nas coisas ordinárias. Viver o ordinário de cada dia com amor extraordinário. Quando Deus colocou Adão no jardim do Éden, colocou para trabalhar, Adão ainda estava na sua inocência originária. O trabalho não é um castigo, diz os santos, mas o trabalho é para a nossa santificação. Lógico que Deus botou penas no trabalho. Nós vamos agora suar, isso vai ser bom, são as penas para a gente já ir purificando dos nossos pecados. Então o trabalho nos santifica. Por isso uma moça escreveu para o beato José Alamano: mas padre, o meu trabalho é só descascar batata. Ele lembrou ela que ela era uma cristã católica, e que tudo na nossa vida sim deve ser espiritualidade, que tudo que a gente faz é para a glória de Deus. Ele disse: não, minha filha, você não só descasca batata, você se santifica descascando batata. Por isso é que eu posso falar, lá na minha casa eu vou varrer a casa, me ajoelho, com a mão assim na vassoura, faço sinal da cruz, a Sol já começa a rir. Eu falei: amor, eu não só varro casa, eu me santifico varrendo casa. Porque o beato José Alamano, ele fala no livro que para um missionário tudo vale, do varrer uma casa à suma teológica. Que tudo na nossa vida deve ser esse encontro com Deus. Eu brinco com a minha esposa: amor, quem é que falou que nós só trocamos fralda de meninos? Nós nos santificamos trocando a fralda das crianças. Então o trabalho, e aí São José Maria Escrivá fala: no trabalho a gente exercer o nosso apostolado. No trabalho você converter o povo, não é deixar que o povo te leva para o mundo. Se ainda conta coisas, piadas indecentes na sua frente, sabe por quê? Porque talvez nós ainda estamos rindo disso. Porque eu ainda não comecei a dar testemunho também dentro do meu trabalho. Se as pessoas na minha volta ainda não se converteram, é porque eu não estou vivendo o Evangelho. Porque a pregação mais eloquente não se faz com o microfone na mão, se faz com a vida. Lembra de São Francisco de Assis? O padre falou sobre isso. São Francisco falou com os irmãos: vamos evangelizar. Deram uma volta, voltaram para o convento. Francisco, não iríamos evangelizar, já evangelizamos com a vida. Por isso São Francisco dizia, né, para a gente pregar sempre, se for necessário, use palavras. 2 franciscanos fazendo o que São Francisco ensinou, andou pela rua, voltou para o convento, uma pessoa foi seguindo os dois, bateu naquela porta e disse assim: se aí dentro, né, a piedade for como o andar desses dois, eu quero viver aí dentro. Ele entrou, Leonardo, saiu de lá como São Leonardo de Porto Maurício, se converteu, se tornou santo, e ele se converteu sem ver ninguém pregando. Então o nosso apostolado, que se dá também ali no nosso trabalho profissional. Imagina um médico de Deus que não só cuida do corpo, mas também da alma da pessoa. Imagina as pessoas de Deus, porque enquanto nós não estamos inseridos nisso, os que não prestam estão. E aí também diz ele, que esse apostolado também começa, e de modo especial, primeiramente, sabe aonde, gente? Em casa. Começa principalmente na nossa casa. A nossa família, às vezes a gente quer que os nossos façam um retiro de 3 dias. Pode ser que um retiro de 3 dias não mude a nossa casa. O que vai fazer a nossa casa mudar é a gente viver o Evangelho lá dentro. Por isso, família, gente, é um dos bens mais preciosos. Vocês já pararam para pensar que Jesus quis ter uma família? Porque família é algo que é sagrado. Eu amo demais família. E tenho para mim, sem escrúpulo, sem peso na consciência, que a minha maior missão não é nem ser missionário. A minha maior missão não é sair por aí
Mas a minha missão primeira qual que é? É ser pai, é ser esposo. Por isso, sem nenhum escrúpulo, sem nenhum medo, eu falo para vocês, tem muitas datas que eu não viajo. Aliás, esse ano eu saí 2 vezes e 2 vezes não. Porque eu não posso pecar contra a minha vocação do matrimônio. Talvez você fale assim, mas Jesus não disse que nós devemos amar mais a Ele do que todo mundo? Amar mais a Deus não significa abandonar. Porque senão não tem sentido o sacramento do matrimônio. Quando a gente olha para o bom pastor, né? Ele deixou as 99 ovelhas e foi atrás. Mas ele largou lá, será? Ele deixou num lugar seguro, no aprisco, porque senão não seria um bom pastor, seria um imprudente. O que me adianta viajar o mundo inteiro, ganhar o mundo inteiro, enquanto os meus estão se perdendo? Tem uma comunidade aí bem conhecida, que um dia alguém reuniu os filhos dessa comunidade. Quem quer ser dessa comunidade, levanta a mão. Nenhum dos jovens levantaram a mão. Quem quer ser dessa comunidade, levanta a mão. Ninguém levantou a mão. E a pessoa perguntou, gente, o que está acontecendo? Um dos rapazes falou, para que nós queremos ser de uma comunidade que roubou nossos pais? Então pode acontecer 2 coisas se eu não tomar cuidado. Ou meus filhos vão amar muito a Deus, ou meus filhos vão ter ódio de um Deus que roubou seus pais. Por isso, com jeitinho, amando, cuidando, a minha alegria é chegar em casa e ver às vezes o João Paulo e o Ângelo Maria brincando com o microfone. Filho, está brincando de quê? Eu estou brincando que eu estou pregando a palavra de Deus, porque quando eu crescer eu quero ser igual ao papai. Os muantes conhecem os meninos, são nossos, tímidos, mas a alegria de ver eles apresentando no dia dos pais. São tímidos, não fazem isso, mas fez porque eu vou fazer, porque é para o meu papai. Já pensou se eu não estivesse lá? Já pensou meus filhos vendo os pais de todo mundo, onde está meu pai? Um membro da comunidade estava quase se separando. Eu falei, senta aqui, vamos ver como é que está a sua vida. Eu estou saindo muito, estou fazendo muita pregação. Você vai diminuir suas pregações, você vai ajudar mais sua esposa dentro de casa, você vai ajudar a fazer as coisas. Hoje, quando vai dando a hora de ir para a reunião, a esposa dele é a primeira a falar, amor, vai, porque ele viu o que a comunidade causou na vida dele. Às vezes eu atendo algumas mulheres, Hélio, meu esposo não caminha, cadê o nosso apostolado dentro de casa? Senta aqui, como é que é a vida? De segunda a segunda ela está na igreja, dá vontade de perguntar, vem cá, você não lava uma louça, você não passa um pano na casa? Porque você teve uma experiência com Deus, seu marido não. Agora vamos ser sinceros, o marido não teve uma experiência com Deus. E se eu ficar de segunda a segunda, o homem chega em casa, a casa está toda bagunçada, não tem comida, cadê a mulher? Está na igreja, você acha que nesse momento ele vai amar a Deus? Vamos ser verdadeiros, nesse momento ele vai ter o que de Deus? Raiva. Então eu preciso o que? Ser uma esposa melhor, ser um marido melhor. Nossa, meu bem, o que aconteceu? Eu tive um encontro com Jesus. Nossa, meu bem, você arrumou, olha, você fez aqui. O que está acontecendo com você, né? É porque eu encontrei Jesus. Sabe Santa Francisca Romana? Quando ainda era casada, ela diante do oratório dela abriu o devocionário para fazer a oração, o marido chamou. Com toda a calma, paciência, né? Ninguém fala mais de virtude hoje. Ela largou o devocionário e foi atender o marido. Depois ela volta para fazer a oração, o marido chamou de novo. Largou, foi atender o marido. Terceira vez o marido chamou de novo. Se fosse o Hélio Maria, talvez já ia falar de cão dos infernos, né? Sabe aquele áudio da paciência, lembrou? Tinha no WhatsApp um áudio, né? Oi gente, eu estou aqui para falar da paciência. Menino, cala a boca que eu estou fazendo um vídeo, né? Daqui a pouco começa a xingar, né? Gente, por 4 vezes o marido chamou ela com toda a calma, paciência, largou e foi lá no marido. Quando ela voltou, Jesus apareceu para Santa Francisca Romana e parabenizou ela por ela cumprir bem o que era próprio do estado de vida, e as letras do devocionário estavam escritas com letras de ouro. Cumprir bem a nossa vocação é ser santo. Cumprir bem o meu papel de pai.
Porque o que eu prometi diante do altar são 3 perguntas de consentimento. É de livre e espontânea vontade que está aqui? Sim. Vocês prometem fidelidade um ao outro? Sim. Mas foi a terceira pergunta? Vocês estão dispostos a receber os filhos que Deus te der e educar na fé? Todo mundo fala que sim. Mas nos trancamos, não queremos ter filhos. É triste hoje, tem gente que não quer ter filho e filho é cachorro. Nós não somos animais. Estou dizendo que você não pode ter um bichinho de estimação, mas às vezes gasta mais com um cachorro do que com um ser humano. Você vê gente dando entrevista chorando porque achou um cachorrinho na rua, mas se vê um pobre não faz nada por ele. Então amar a nossa casa, fazer um apostolado lá, por causa disso, gente, disso que eu estou falando. Olha o fruto. Minha mãe falou: é meu aniversário, você não vai viajar? Falei: não, mãe, porque eu não sei se no próximo aniversário da senhora eu estarei aqui ou a senhora estará aqui. Aniversário do meu pai, dos meus irmãos. E sabe o que isso me trouxe? Ano passado, pela primeira vez, eu fiz um retiro de 3 dias só para minha família. A gente foi para uma chácara, sexta-feira à noite eu fiz a oração com eles. No sábado eu preguei o dia inteiro para minha família, tivemos missa. No domingo pela manhã tivemos a missa, tivemos um almoço com churrasco, comemoramos o aniversário da minha mãe. Imagina, 3 dias numa chácara, pregando para minha mãe, meus irmãos, sobrinho, afilhados, cunhado, cunhada. Mas por que tudo isso foi possível? Por causa dessas partes que eu estou te falando. Então entender isso, o nosso apostolado também em casa. O catecismo da Igreja Católica diz que a tarefa da educação dos filhos é uma tarefa dos pais. E tantas outras coisas que a igreja vai colocando, do qual nós precisamos também exercer esse nosso apostolado dentro de casa. E para falar mais sobre isso, nada melhor do que falar sobre a morte. Na livraria do Anderson tem um livro que esse livro mudou a minha vida. O nome do livro é Preparação para a Morte. Há uns 10, 11 anos atrás que eu li esse livro, não tem um dia que eu não penso na minha morte, gente. Mas isso está dentro do que? Eclesiástico 7,40. Em tudo que fizeres, lembra de teu fim, jamais pecará. Não só nas coisas espirituais, mas por exemplo, se você soubesse que hoje seria o último dia que você teria sua mãe, como é que seria? Se você soubesse que hoje seria o último dia que você iria abraçar seu pai, o último dia que você iria abraçar seus filhos, que você iria abraçar sua esposa, o seu esposo, será que nós iríamos passar o último dia da nossa vida brigando? Quando os médicos chamaram minha mãe e falaram que o meu avô estava morrendo, meu avô foi aquele que nos ensinou a fé. Foi na casa do meu avô que eu aprendi a rezar o terço. E o meu avô falou assim para minha mãe: olha filha, meu medo é morrer sozinho. Minha mãe passou a ir dormir todas as noites na casa do meu avô. Minha mãe acordou um dia de madrugada, 3 horas da manhã, ela passa a mão na cama e meu avô não está na cama. Minha mãe já começa a procurar o meu avô dentro de casa, sabendo que qualquer hora ele morreria. Minha mãe encontra meu avô 3 horas da manhã, diante de um altar da Virgem Maria, rezando o terço. E ela falou para ele: pai, vai dormir, olha a hora. E meu avô falou que não poderia dormir, porque meu avô estava se preparando para passar por aquilo que o catecismo chama de provação final de todos os cristãos, que é a morte. No outro dia meu avô falou: reúne a família inteira, eu quero rezar um terço com todo mundo. Todo mundo foi, menos eu. Meu avô passou mal naquele terço. Minha mãe, meus tios queriam levar o meu avô para o hospital, ele disse que não iria para o hospital. Meu avô completou a salve rainha e disse: agora eu posso morrer em paz. No outro dia o meu avô faleceu. Eu fiz a pior experiência que um ser humano pode fazer. Diante do caixão do meu avô eu chorava, eu gritava, eu falava: vovô, perdão, mas vovô não estava mais ali, gente.
Eu ficava pensando que neto fui eu, que meu avô só viu minha mãe chorar por mim. Se eu soubesse que era o último texto do meu avô, será que eu não teria ido? Eu aprendi da pior maneira aquela frase: por que que os mortos recebem mais flores do que os vivos? Porque o remorso é maior do que a gratidão. Não dou uma rosa para minha esposa quando morre, para quem encher o caixão de coroa de rosas? Quando você vê alguém morrendo, arrancando cabelo, desmaiando, querendo ser enterrado junto, sem querer generalizar, mas a maioria das vezes aquilo ali é peso na consciência. Será que eu vou ter que perder alguém para ver o quanto essa pessoa é especial na minha vida? Não somos padre, mas atendemos tantas pessoas. Tem pessoas que chegaram em mim chorando, dizendo: minha esposa morreu. Eu tenho saudade até daquilo que ela fazia que me irritava. Porque, gente, se eu não cuido da minha igreja doméstica, como é que eu vou cuidar da casa de Deus? Quando era para escolher os apóstolos, o diácono, era assim: se não cuidava da casa, também não servia para cuidar da casa de Deus. Esquecemos que a nossa casa é a igreja doméstica, o lugar do encontro pessoal com Deus, o lugar da gente rezar juntos, o lugar da gente viver aquilo que o Moisés falava, de sentar na mesa, de nós nem sequer mais pedimos bênção para os nossos pais, não educamos mais os nossos filhos. Quem educa é a televisão, quem educa é o governo. Eu vi um infeliz desse dizendo: as crianças é do Estado. Meus filhos não são do Estado, meus filhos são de Deus, e eu vou educá-los para Deus. Então o apostolado também dos leigos dentro da casa. Por que muitas casas estão sendo destruídas? Quantos pais estão enfiados na igreja e os filhos nas drogas? Será que também não estamos errando? Temos que ter o pé no chão, pedir a Deus a graça do discernimento, o dom do discernimento. Como que nós devemos atuar? Por isso lá então a gente procura rezar o texto junto. Gente, é a coisa mais bela. Criança, meu Deus do céu, né? Dá trabalho? Dá, gente. Mas como é que o casal se santifica? Imagina, Adriano, quando os 5 começam a chorar. Aquilo é um canto gregoriano que eleva as almas ao céu, né? A minha esposa fala: meu Deus, está todo mundo chorando. Eu falei: amor, está no catecismo. Os filhos são para a santificação dos pais. Tem muitos que não querem ter filhos. Não são todos, mas tem muitos que não querem ter porque não quer deixar de viajar, porque não quer o sacrifício, porque não quer a renúncia. Não é fácil ficar a noite inteira, às vezes, acordado com uma criança com cólica. Eu entendo. Uma vez eu estava entrando em crise. Gente, eu não gosto muito de falar, mas antigamente, o Andy sabe disso, a gente tinha de 6 horas de oração por dia, quando a gente não inventava de ficar 6 horas lendo Bíblia. Mas eu casei, a missão aumentou, veio a comunidade, veio os filhos, eu comecei a entrar numa crise. Porque às vezes eu queria estar no oratório, o menino chorava. Sou réu, confesso, muitas vezes até pequei, dizendo: só pode ser o demônio. Olha o que eu falava dos meus filhos. Às vezes somos nós os primeiros a amaldiçoá-los. E um dia 3 tinham ido para a escola, os outros 2 os sonos da tarde. Eu e minha esposa já tínhamos feito as coisas dentro de casa. Eu falei: vou folhear um livro. Qual livro? Esse aqui de Santo Afonso, Escola de Perfeição Cristã. Eu falei: vou ler a parte que fala sobre a oração. Encontrei a frase de São Francisco de Sales: quem abandona o que é próprio do seu estado de vida para se unir a Deus na oração e na meditação, une-se a si mesmo e não a Deus. Então eu aprendi com isso. Às vezes eu quero estar no oratório. Qual é a minha vontade? Estar no oratório. Mas às vezes eu deixo de fazer a minha vontade para fazer a vontade de Deus na minha vida. Que qual foi a vontade de Deus na minha vida? Então eu pego o menino no colo, no lugar de murmurar, eu vou agradecer. Porque quantos casais choram querendo ter filho? Eu tenho, vou ficar reclamando?
Tem hora que eu quero fazer a hora média, os meninos querem jogar a bola. E eu vou jogar a bola com eles. Porque essas coisas, gente, marca, cria, sabe assim, vai marcar a vida dessa criança que nada apaga. Gente, eu lembro que quando eu era pequeno, eu botava a minha mão na mão do meu pai. E dizia, a mão do papai é tão grande. Pai, faz músculo para mim. Isso, olha, eu nem sei dizer quantos anos eu tinha, mas eu era pequeno. Eu sentava no colo do meu pai e fazia isso. Isso marca a vida da criança. E os meus meninos são ainda muito pequenos. A presença do pai e da mãe para a formação do caráter deles é indispensável. Então vamos ter pé no chão. Vamos exercer sim a nossa função, mas sem abandonar os nossos, porque nós não interpretamos a Bíblia, pega um texto. Não, o catecismo ensina como interpretar a Bíblia. Você tem que interpretar ela num todo. Amar a Deus acima de todas as coisas não é abandonar os nossos também. Uma pessoa, um dia eu entrei numa briga sem querer. A mulher me acolheu na casa dela, vem cá, mas você não tem filho? Como é que é? Você não para em casa? Aí eu falei, não, eu saio 2 finais de semana, 2 não. Porque a comunidade acaba. Uma época eu viajei muito, o que teve de gente que saiu da comunidade. Pode ter os melhores formadores, mas é o fundador, é diferente, é uma graça especial de Deus na vida dele. Entende? Então a gente precisa cuidar. E aí sim, aí a mulher falou assim, aí eu expliquei para ela, ela olhou para o marido e falou, tá vendo? Eu falei, meu Deus do céu. Aí o homem olhou para mim, mas tem que amar mais a Deus do que a família. Eu falei, por isso mesmo. Por amar mais a Deus que eu preciso cumprir bem a vocação que Deus me deu. Você não pode interpretar a Bíblia assim, quem faz isso aí é protestante. Porque a mesma Sagrada Escritura que fala isso é a mesma Sagrada Escritura que o Antes citou ontem. Aquele que abandona os seus, principalmente o das famílias, é pior do que um infiel, um renegado. Então é exemplo do bom pastor. Existe um livro chamado A Força do Bom Exemplo, do padre Francisco Fausto. Que os pais são chamados a ser como o bom pastor. Por que o bom pastor vai na frente? Porque é o bom exemplo. Inclusive, olha que frase linda aqui de um santo. São João Crisóstomo disse que a vida dos pais, deixa eu só achar aqui, que a vida dos pais deve ser os livros que as crianças leem. Que exemplo eu sou para o meu filho? Então deu para entender? Eu não queria, não pensei em focar muito no apostolado do leigo, da missão, disso, daquilo, porque isso é uma coisa que eu estou preocupado, gente. Teve gente na minha comunidade que amo, que até hoje também diz que me ama, que me pede bênção e tudo. Eu falei para ele, você não pode ser da comunidade. Porque a comunidade estava separando, destruindo o matrimônio dele. Eu não iria conseguir dormir de consciência tranquila, porque nós estamos falando de um sacramento, gente. De um sacramento, uma consagração numa comunidade não é sacramento. Porque eu entendo que a família é o bem mais precioso que nós temos. Então, ao mesmo tempo que eu saio para evangelizar, que eu saio para formar o povo, eu também formo os meus dentro de casa. E é um barato formar as crianças. Eu falei bem assim com a minha esposa, amor, eu vou dar catequese sobre os 10 mandamentos para os meninos. Eles nunca ouviram falar o que é os 10 mandamentos, então eu vou perguntar qual é o primeiro mandamento da lei de Deus. Eles não vão saber, vai gerar mais curiosidade. Mas criança sabe como é que é, né? Sentei eles, qual é o primeiro mandamento da lei de Deus? Aí o Ângelo Maria é uma figura, falou, papai é o mais velho de todos. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí, para começar a catequese, quando era mais novinho, vamos rezar o texto. Ah não, papai, tudo isso? Eu falo, não, é só isso. Ah, então vamos.
E não é diferente não, tá, gente? Tem missa que, meu Pai do céu, faz a gente até pecar de orgulho, né? Mas tem missa que dá uma vergonha. Inclusive o padre Paulo Ricardo fala que às vezes, nem sempre, às vezes os nossos filhos fazem muita bagunça na missa, porque nós não rezamos com ele em casa. Porque a gente vai rezando com as crianças em casa, vai ensinando para os filhos que hora de rezar é hora de rezar, hora de brincar é hora de brincar, eles vão aprendendo. Então talvez o problema esteja aí, de eu não estar rezando com eles. Lógico, quando é pequenininho não tem jeito, né, gente? Aprendeu a andar, quer ficar andando. Mas aí vamos rezar o texto, vamos. Ainda bem que era na Salve Rainha. Papai fala, filho responde. Salve Rainha, Mãe de misericórdia. Gente, quando chegou nos degredados, filho de Eva, meu Deus do céu, pode contar o que o menino rezou? Degredados, filho de égua. Eu falei, meu filho, não é filho de égua, é filho de Eva, né? É bom, gente. Levando os meninos para a escola. Um dia antes ali a gente tinha conseguido uma carona. Gente, estava um sol tão grande que no meu interior eu falei assim, ô Nossa Senhora, pelas crianças, a senhora poderia nos dar uma carona. E me veio no coração que Nossa Senhora ia dar uma carona. Aí o Ângelo olhou para mim e falou assim, papai, eu queria um milagre. Falei, qual milagre? Ah, eu queria uma carona. Falei, então peça a Nossa Senhora, né? Porque eu já tinha vindo isso no coração. Eles fecharam os olhos, rezou uma Ave Maria. Terminou a Ave Maria, encostou um carro e disse, vocês não querem uma carona? Eles olharam para o outro e falaram, nossa papai, você ouviu? Eu falei, vi. Aí no outro dia de novo, papai, eu queria um milagre. Falei o quê? Uma carona. Eu então peço, aí eu incrédulo, né? Falei, Nossa Senhora, pelo amor de Deus, hein? Não é que rezou e ganhou outra carona, gente? Aí esses dias eles queriam criar algum bichinho. Vamos criar peixe, né? Tô revivendo tudo aquilo que eu vivi na minha infância com eles. Colar figurinha com eles. Papai comprou o álbum da Copa, gente, coisa maravilhosa. Rezar junto, brincar juntos. Aí ele queria um peixe lá, chamado telescópio, o bicho do zoião assim. Papai, o senhor tem? Eu falei, ó, filho, não tenho, né? Papai vai sair para pregar, eu ainda preciso de R$500 para pagar o cartão. Então peça para Nossa Senhora. Fui lá, rezou. Papai, já pedi. Gente, eu voltei com mais que eu precisava para pagar o cartão. Quando eu vou para os Estados Unidos, a gente ganha muita roupa lá, né, Anderson? Moisés que vai. Tem vezes que eu deixo roupa que eu ganho para trazer para os meus filhos, porque o pai se realiza assim. O homem é chamado ao sacrifício, né? E eles ficam ligando, papai ganhou brinquedo, essas coisas, tira foto, manda, aí agora liga também, né? Aí ele já fala assim, papai, põe na mala, vai dar tudo certo. Já estamos rezando para passar pela alfândega. Eu falo, gente, quero dizer, olha, é bom ter filhos. É bom ter uma família. É bom viver esse apostolado. Olha, um dos dias mais felizes da minha vida foi quando minha esposa falou assim, amor, eu sou feliz em ser casado com você, porque você é a pessoa que mais me leva para Deus. Sabe, eu vivo umas coisas hoje dentro da minha casa que para mim é milagre. A minha irmã chega na minha casa, a gente vai sair de carro, eles querem que eu vá sentado na frente, coisa que o povo da missão faz. A minha casa, quando tem algum desentendimento, minha mãe fala, vai lá e fala, porque quando você fala, todo mundo escuta. Gente, isso para mim é milagre, não que eu seja profeta, santo, mas o texto sagrado diz que um profeta só não é reconhecido aonde? Na sua casa. Mas por que que tudo isso foi possível? Por causa de sabedoria,
de discernimento, de estratégia. Isso também é possível na sua casa. Eu vejo isso se repetindo nos membros da comunidade. Tem um lá que entrou na comunidade, começou a fazer isso. O irmão dele hoje é da comunidade, a irmã é da comunidade, o cunhado é da comunidade, a mãe dele é da comunidade. Ou seja, a família inteira veio para a comunidade. E se eu estou há tantos anos na igreja, os meus ainda não estão, gente, o problema pode ser que esteja em nós. Tá bom? Muita coisa não dá tempo para falar. Vamos rezar um pouquinho? Longe de mim atrasar o ápice, né, do retiro, que é a Santa Missa. O apostolado, lógico, também na evangelização. Não estou dizendo também que não é, eu estou dizendo que não é também mais para não ir para a igreja, eu disse isso? Estou dizendo para a gente também ter o quê? O equilíbrio das coisas, tá bom? Fecha teus olhos, vamos rezar. Já que a gente falou tanto de família, reza agora pela sua casa. Reza pela sua família. Peça a Jesus a graça da gente também exercer o nosso apostolado dentro de casa. A primeira vez que meus irmãos ouviram falar de Deus foi eu pregando dentro de casa. Foi eu rezando com eles, foi eu falando de Deus para eles. Começa a pedir isso agora. Fala: Senhor, eu quero entregar o meu esposo que ainda não caminha, minha esposa, meus filhos. Você jovem, entrega seus pais. Fala: eu quero entregar, quero consagrar a Nossa Senhora. Não tenha medo de viver isso. Veja São Luís falando, São Luís diz que Jesus deu mais glória a Deus dos 30 anos que viveu em casa com Nossa Senhora do que 3 anos pregando. Entrega a sua casa agora. Reza por ela. Você que pensa em desistir da sua casa, meu irmão, não faça isso. Porque você é o único que reza por ela. Se você desistir da sua família, quem vai rezar por ela? Saia daqui no propósito de chegar em casa, ser alguém melhor. De amar mais, como diz uma canção: ame mais, abrace mais, ouça mais. Nossa, meus pais estão ficando, né, mais idosos. Parece que a gente vai perdendo a paciência com eles. Eu falei: Jesus, tira isso do meu coração, porque vai chegar um dia que eu vou ter saudade de ouvir a voz da minha mãe, que eu vou ter saudade de ouvir a voz do meu pai. Então ouça mais, abrace mais. A vida é um brevíssimo segundo. Não passe só por passar nesse mundo, mas deixa rastro de santidade, de alguém que vai ser relembrado sempre como um homem ou uma mulher de Deus. Os santos até hoje, os mundanos morrem, são esquecidos, mas o santo não. Por isso então, começa a rezar agora pela sua casa. Fala: eu entrego, solta a tua voz, faz essa experiência você. Reza por ela agora. Fala: me ensina a amar mais os meus pais, ensina a amar mais minha família. Que eu seja o evangelho dentro da minha casa, que eu seja como Nossa Senhora dentro da minha casa. Me ajuda, Jesus Cristo, a ser testemunha viva. Porque às vezes na igreja nós somos piedosos, mas dentro de casa nós xingamos, nós brigamos. Eu entendo, é um dos lugares mais difíceis talvez, mas eu preciso também entender que a minha casa é a igreja doméstica, que Deus também está ali, que Deus está na pessoa da minha esposa, do meu esposo, dos meus filhos, que a família é um dos bens mais preciosos que Deus me deu. Por isso, com esse canto agora, reza pela tua casa, meu irmão. Reza com amor, com carinho, com fé.